Vamos encontrar os segredos do universo. Precisamos pensar em termos de energia, frequência e vibração. Aham, essa é clássica. É do Nikola Tesla, né? E olha, essa frase sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha. Com certeza, não é pra menos. Porque assim, na prática, a gente acorda, vai lá, olha no espelho e vê carne, osso, algo super sólido e delimitado, certo? Sim, a velha ilusão da matéria. Exato. Mas e se tudo isso que a gente chama de realidade física for só uma cortina de fumaça? Sejam muito bem-vindos ao Papo Beat. Olá a todos. A nossa missão nesse mergulho de hoje é justamente conduzir quem nos ouve por uma jornada de descoberta profunda do nosso universo interior. Uma jornada e tanto, diga-se de passagem. Pode crer. E para isso, a gente vai usar como bússola a obra Uma Jornada entre Ciência, Consciência e Realidade. Esse livro é da autora Laise R. França. E olha, é um ponto de partida excelente, porque a premissa central desse trabalho é que a gente precisa urgentemente abandonar aquela velha lente pela qual a gente foi ensinado a enxergar o mundo. Aquela coisa das caixinhas, né? Exatamente. Desde sempre, a educação formal separa tudo. Então fica assim, aqui está a física com as fórmulas dela, ali está a biologia com as células e bem longe... Jogada para escanteio. Pois é, muitas vezes descartada como algo menor, fica a espiritualidade. E a proposta da autora é mostrar como essas áreas, na verdade, não têm muros entre si. Elas se misturam. Elas dançam juntas, sabe? Numa percepção quântica da vida. A ideia é deixar de ver a experiência humana como um acidente biológico vagando por um cosmos frio e indiferente, para começar a enxergar a consciência como o próprio princípio organizador do universo. Beleza, vamos desvendar isso. Porque, para entender esse universo interior de um jeito revolucionário, a gente tem que olhar para a forma engessada como aprendemos sobre o lá fora, né? Com certeza. Na escola, a ciência que chega pra gente é puramente newtoniana, aquela coisa mecânica mesmo. A visão clássica, sim. A gente aprende que o corpo humano é praticamente uma máquina de carne, tipo, o coração é só uma bomba hidráulica. As veias são encanamentos. Isso. E o cérebro seria uma espécie de processador central, um computador úmido ali na cabeça. Mas e a mente? Os sentimentos de quem está ouvindo a gente, a nossa consciência? Bom, nessa visão antigamente seria só o calor que essa máquina gera enquanto trabalha. Um subproduto. Um subproduto quase sem importância, exato. E isso cria uma ilusão de isolamento brutal. Total. Eu acabo me sentindo preso aqui dentro da minha pele. E o universo inteiro passa a ser tudo aquilo que está do lado de fora, totalmente separado de mim. Só que o modelo mecanicista foi super útil, claro. Foi com ele que a humanidade construiu pontes, motores... Lançou foguetes, né? Exato. Levou a gente para o espaço. Mas ele falha miseravelmente quando tentamos entender a essência invisível do que nós somos. E é aí que entra a física quântica. Exatamente aí. Quando a física começou a investigar o nível subatômico da matéria, ou seja, a fundação invisível de tudo que a gente acha que é sólido... A ilusão desmoronou. Desmoronou completamente no laboratório. A matéria, no fundo, é composta por espaços quase que inteiramente vazios, preenchidos por energia pulsante. Caramba! E a obra da Laise foca muito em dois conceitos fundamentais para explicar isso, que são o vácuo quântico e o campo unificado. Peraí, só para eu entender. Então, para a física quântica, o espaço vazio não é tipo um grande nada? Longe disso, mas muito longe. Não estamos falando de um espaço estéril no espaço sideral. É um campo de energia constante e tudo que existe no universo está mergulhado nesse oceano e, mais do que isso, está interligado. Interligado como? A física explica isso através de um fenômeno comprovado chamado emaranhamento quântico. Funciona assim, quando duas partículas interagem e depois são separadas, mesmo que uma fique aqui na Terra e a outra seja enviada lá para os confins da galáxia de Andrômeda, qualquer ação feita em uma altera o estado da outra na mesma hora. Instantaneamente. Instantaneamente. Não tem um sinal de rádio ou de luz viajando entre elas, sabe? Porque a luz levaria tempo para chegar lá. Nossa, isso é bizarro. Elas se comportam como uma única entidade contínua, não importa a distância física. Sabe, eu tô tentando visualizar isso agora e, tipo, na visão mecânica clássica que a gente falou, a vida parece muito com um jogo de bilhar. Como assim? Para uma bola afetar a outra, o taco precisa bater na branca, a branca precisa rolar pelo pano verde, aí tem um impacto físico para bater na bola 8, né? Entendi. É tudo baseado em impacto e transferência de energia bruta. Exato, proximidade física. Mas pelo que você está descrevendo dessa conexão do vácuo quântico, não tem impacto nenhum. Não tem. É como se a realidade inteira fosse uma imensa rede Wi-Fi invisível. Olha, onde tipo, tudo já está online, sincronizado ao mesmo tempo. Olha, essa analogia do Wi-Fi é perfeita. Ela leva a gente direto para o ponto crucial da teoria.
Sério? Sim. Porque numa rede sem fio, os dispositivos não precisam se trombar fisicamente para trocar arquivo, né? Todos acessam o mesmo campo invisível de dados ali, simultaneamente. Faz sentido. E se a gente levar essa lógica da física de partículas para o comportamento humano do dia a dia, as implicações são transformadoras. A obra aborda isso detalhadamente através do que ela chama de ética quântica. Ética quântica. Como isso funciona na prática, para quem nos ouve? Pense na empatia por um instante. Tradicionalmente, a gente entende que não deve machucar o outro por causa de uma regra externa, certo? A gente não ataca o vizinho porque é crime, ou da cadeia, ou vai contra a religião. Isso, é como um freio de mão moral que a sociedade puxa pra gente não sair do controle. Mas, sob a lente do campo unificado e dessa ética quântica, a dinâmica muda totalmente de figura. Se cada pessoa é, no nível mais profundo, uma perturbação energética nesse mesmo oceano vibracional onde você também tá, o conceito de outro meio que derrete. Exato. O conceito de outro perde aquela fronteira dura, aquele desconhecido ou alguém de outra cultura, ou até uma pessoa que a gente rotula como inimiga, no fundo é só uma expressão diferente do mesmo campo que forma quem você é. Caramba! Então a ética deixa de ser uma coisa inventada por humanos e passa a ser tipo uma lei da física. Perfeito. Distorcer o campo como uma ação destrutiva contra alguém reverbera direto na estrutura do seu próprio ser. Não existe isolamento no nível subatômico. A responsabilidade deixa de ser uma pressão externa, tipo medo da polícia, e passa a ser uma realidade energética. Ferir a malha é ferir a si mesmo. É exatamente isso. Nossa, isso muda completamente o peso de cada atitude diária que a gente toma. Mas, olha, me bate uma dúvida gigantesca agora. Pode falar. Se estamos todos boiando nessa imensa rede cósmica de Wi-Fi invisível, qual é a função exata dessa estrutura pesada que a gente carrega, o nosso corpo? A biologia. Especificamente o cérebro. Porque a biologia sempre ensinou pra gente que o cérebro é tipo a fábrica onde a consciência é produzida. A obra contesta isso, sugerindo que a consciência não nasce lá dentro. Confere? O texto é super contundente nisso. A premissa argumenta que o cérebro não é o produtor da consciência de jeito nenhum. Não. E ele faz o quê, então? Ele atua como um receptor, uma interface. Seria o equivalente biológico de uma antena hipercomplexa ou o próprio modem do nosso Wi-Fi. Ah, entendi. Ele capta as ondas desse campo unificado e traduz isso tudo para nossa experiência tridimensional aqui na Terra. E olha, a autora não joga isso do nada, tá? Tem base científica. Tem sim. A ideia se apoia em pesquisas fortíssimas que desafiam a neurociência tradicional. O que é fascinante aqui é o campo de estudo sobre as EQMs, as experiências de quase morte. Ah, aqueles relatos de pacientes que dizem ter visto uma luz no fim do túnel ou que flutuaram em cima da mesa de cirurgia? Sim, mas vai muito além de historinha de corredor de hospital. Cientistas médicos super respeitados, como Raymond Moody e o Sam Parnia, têm documentado esses casos e em ambientes estritamente controlados, tipo UTI mesmo. Caramba! Pense no mecanismo. Quando um paciente sofre uma parada cardíaca, o sangue para de ir para o cérebro, certo? Certo, a bomba para. Do ponto de vista neurológico padrão, a atividade elétrica no córtex zera em questão de poucos segundos. O eletroencefalograma fica plano, reto. Então, raciocina comigo. Se o cérebro fabrica a mente, quando o órgão desliga, a consciência deveria evaporar imediatamente, não é? Como puxar a tomada da televisão. A tela deveria ficar preta na mesma hora. Sem exceção. Mas não é isso que eles observam. Centenas de pacientes que foram ressuscitados relatam uma lucidez contínua. E em muitos casos eles dizem que a mente ficou até mais nítida do que quando estavam acordados normalmente. Espera, com o cérebro desligado. Com o cérebro clinicamente inativo. Eles conseguem descrever com precisão as conversas dos médicos, as ferramentas exatas que os enfermeiros usaram para tentar reviver eles. Ferramentas que eles nem deveriam conhecer. Exato. E detalhes do ambiente que depois são verificados e confirmados pela equipe do hospital. E tudo isso enquanto a máquina cerebral estava fora do ar. Ok, mas vamos fazer o papel do advogado do diabo aqui. Porque a nossa audiência gosta quando a gente coloca as coisas à prova. Vamos lá. Se o cérebro é só um aparelho de rádio, tocando uma música que vem de fora, lá do campo quântico, como a gente explica as doenças neurológicas cruéis? Tipo o Alzheimer. Isso, o Alzheimer. Ou se alguém sofre um traumatismo craniano num acidente. Se o rádio quebra, a estação de rádio que está no ar não muda de música. Verdade. Mas quando o cérebro humano é danificado, a personalidade, as memórias, a essência da pessoa parece sumir. A pessoa muda drasticamente. Como a obra reconcilia isso se a mente é independente da matéria? Esse questionamento é perfeito. Mas a própria metáfora do rádio responde isso. Imagina que o campo unificado está lá,
transmitindo uma sinfonia magnífica através das ondas de rádio. Beleza. O sinal invisível no ar está intacto e perfeito, não importa o que aconteça na sua casa. Mas se o alto-falante do rádio na sua sala tiver com a membrana rasgada, ou os fios lá dentro enferrujarem... O som vai sair horrível. Vai sair chiando, ininteligível, ou pode até ficar mudo. A música original na torre de transmissão sofreu algum dano? Não. A rádio continua lá, tocando normal. Exatamente. O aparelho físico apenas perdeu a capacidade de decodificar e expressar essa informação na nossa realidade de um jeito claro. E para o Alzheimer, a lógica é a mesma. Nossa, faz muito sentido. A doença corrói a interface física, o equipamento de tradução, né? Mas a consciência intrínseca que emite o sinal lá do campo não é corroída. A falha é na expressão tridimensional, não na fonte criadora. Fascinante isso. A essência continua lá, só que meio presa atrás de um painel de controle que está com defeito. Perfeito, é uma ótima imagem. Mas vem cá, como a ciência tende a explicar o funcionamento biológico dessa antena? Porque assim, o cérebro é carne, é quente, é úmido, e para ter efeitos quânticos, a gente vê nos documentários que os cientistas precisam de supercomputadores em laboratórios ultracongelados. Aham, os supercondutores. Como que a nossa biologia quentinha suportaria um processo quântico? Olha, essa é uma das fronteiras mais ousadas da ciência moderna. E o livro aborda isso citando teorias maravilhosas, tipo as do físico Dr. Ian Marshall. E o que ele diz? Ele explora a presença de fenômenos quânticos em larga escala dentro de nós, algo que eles chamam de condensados de Bose-Einstein. Condensados de Bose-Einstein. A gente vai precisar traduzir isso para o pessoal. Claro, vamos lá. Na física de laboratório, quando os cientistas pegam certos gases e esfriam eles quase até o zero absoluto... Que é tipo o frio extremo do universo? Isso, o limite da ausência de calor. Quando chegam lá, os átomos começam a se comportar de um jeito bizarro. Eles perdem a identidade individual e começam a vibrar perfeitamente em uníssono. Agem como um único superátomo gigantesco. Uhum. A gente chama isso de coerência quântica. A hipótese que o Marshall e outros investigam é que algumas microestruturas tubulares dentro dos nossos neurônios, os microtúbulos, conseguem gerar internamente esses momentos de coerência. Mesmo na temperatura do corpo humano? Mesmo no calor biológico. Em frações de segundo, as células cantariam em coro, funcionando com uma antena cristalina perfeita, que capta essa frequência cósmica e dá pra gente essa sensação fluida de ter um eu. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se a minha mente está constantemente captando frequências desse campo unificado através dos microtúbulos no meu cérebro... Isso significa que os meus pensamentos mais originais, ou aquela intuição súbita que muda o meu dia inteiro, podem nem ser tipo produções originais minhas. A perspectiva quântica redimensiona totalmente o que a gente chama de autoria do pensamento. Sério? Sim. A mente atua primeiramente como um tradutor neural. O campo unificado é uma matriz saturada de pura informação vibracional, dados brutos que estão muito além da lógica humana linear. Uhum. Então a função da sua antena biológica é sintonizar esses pacotes de informação e transformar eles para o formato que você consegue suportar aqui na Terra. Transformando as vibrações em palavras. Vibrações em palavras, ideias estruturadas, emoções viscerais. Nós somos basicamente a orquestra que dá a forma material para uma melodia cósmica invisível. Então o que tudo isso significa no fim das contas? Se o meu cérebro está basicamente fazendo o download de arquivos do universo para eu conseguir entender. A gente é o que, na prática? Boa pergunta. A gente é só espectador sentado no sofá do cosmos assistindo passivamente a programação passar? Ou a gente tem algum poder sobre isso? Porque, cara, a experiência humana dá pra gente uma sensação muito nítida de que estamos no controle, de que tomamos decisões, de que temos livre-arbítrio. E nós estamos muito longe de ser espectadores passivos, pode ter certeza. Na verdade, a parte mais reveladora da física quântica é que a realidade precisa da nossa participação ativa para existir. Como assim precisa? A autora ilustra isso trazendo as bases da mecânica quântica, principalmente o princípio da indeterminação de Heisenberg e os estudos de Niels Bohr. E o foco é num evento muito doido chamado colapso da função de onda. Esse eu já ouvi falar, mas dá um nó na cabeça. No mundo das partículas muito pequenas, a matéria age de um jeito que desafia todo o nosso bom senso. Tipo, a partícula não fica parada onde ela deveria ficar. Pior do que isso. Antes de sofrer qualquer observação, a partícula subatômica simplesmente não possui uma forma física real e nem um lugar definido no espaço. Ela não existe. Ela existe apenas como uma abstração matemática. É uma nuvem, uma onda de probabilidades espalhada pelo espaço, é um estado fantasmagórico onde a partícula está em vários lugares e assumindo vários estados ao mesmo tempo. Caramba! Só que aí, no exato milissegundo em que um instrumento de medição é ativado ou que um observador humano volta a atenção para tentar saber onde a partícula está, essa névoa de infinitas opções
colapsa imediatamente. Ela vira algo físico. Vira uma única e rígida realidade física. É como se a matéria só decidisse existir de forma sólida quando percebe que está sendo vigiada. Mas isso é loucura. Você está querendo dizer que a base fundamental de tudo que a gente conhece, tipo a mesa em que a gente está apoiado agora, as estrelas, o microfone, só ganha um contorno físico porque alguma consciência olhou para eles? Exatamente isso que o lendário físico John Wheeler defendeu. Ele propôs um modelo do universo participativo. Para ele, a ideia de que o cosmos seria, sei lá, um grande palco de teatro montado e rodando sozinho, independente de estarmos aqui ou não, é falsa. O universo precisa da gente. O universo exige a presença da consciência para poder se materializar. O ato de observar a intenção de quem olha funciona como um gatilho. Um gatilho que transforma a pura potencialidade em matéria real. A nossa atenção é o que fixa o universo no lugar. Certo, mas calma lá que agora a gente entra num território meio perigoso para o nosso ouvinte. Por quê? Porque se o ato de observar é literalmente colapsar infinitas possibilidades em matéria sólida, nós somos tipo deuses com poderes ilimitados. Não exatamente assim. Porque, se for assim, por que eu não consigo sentar aqui, cruzar as pernas e colapsar R$1 bilhão na minha conta do banco só com a força do meu pensamento? Justo. E se eu não consigo fazer isso, a gente volta àquela questão. A gente seria então só marionetes da física, tropeçando num monte de realidades aleatórias. Onde é que fica o livre-arbítrio? O livro equilibra esse paradoxo com muita maestria, sabe? Porque é muito fácil a gente pegar essas teorias e transformar num misticismo de pensamento mágico absoluto, de criar dinheiro do nada. É o que mais tem por aí. Exato. Mas a verdade é que não somos fantoches sem vontade. E também não somos deuses solitários criando matéria do vazio absoluto. Tá, e o que a gente é? A física sugere que a realidade se oferece como um vasto menu de restaurante. O campo unificado já contém todas as frequências, todas as ondas de possibilidades já estão escritas e disponíveis lá. O menu completo. Isso. O seu livre-arbítrio não constrói as ondas originais a partir do zero. Ele usa a agência da sua consciência, através do seu foco, da sua intenção genuína e da carga emocional das suas atitudes, para selecionar ativamente qual dessas realidades você quer ancorar no seu dia a dia. Entendi. Você não inventa o oceano cósmico, mas você tem o poder de escolher qual daquelas ondas você vai surfar até chegar na praia. Olha, isso traz um questionamento que me dá até vertigem agora. Qual? Se o universo tem esse menu infinito e hoje eu uso a minha consciência para, sei lá, colapsar a opção do caminho A e deixo de lado o caminho B, para onde vai parar a onda que eu descartei? Excelente pergunta. Ela simplesmente some, evapora do universo para sempre porque eu decidi não olhar para ela? E é nesse exato ponto que mergulho na física atinge o limite mais assombroso de todos. A obra da Laise dialoga com a interpretação de muitos mundos, que é uma teoria matemática fortíssima desenvolvida pelo Hugh Everett. E o que ela diz sobre a onda descartada? A proposta é super radical. O universo não deleta as opções não escolhidas. Ao invés de descartar as outras possibilidades, a função de onda ramifica o próprio universo. Ramifica fisicamente? Criando uma bifurcação real. Sim, cria divisões completas da realidade. A cada escolha que um observador consciente faz, o cosmos se divide para acomodar todos os resultados que eram possíveis. Tipo, se eu estou em dúvida sobre continuar no meu emprego, ou chutar o balde e mudar de carreira... E aí você decide ficar. A mecânica quântica sugere que, nesse momento, surge um universo paralelo, vibrando numa frequência ligeiramente diferente, onde uma outra versão sua pediu demissão e mudou de vida. Meu Deus. E essas infinitas linhas do tempo paralelas não são só, tipo, roteiros de filme de ficção científica, não, tá? Para quem defende a teoria, elas são uma consequência inegável e direta da matemática das ondas. E aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque pensa comigo, se a nossa antena cerebral está o tempo todo transitando e ramificando realidades a cada segundo, a gente fatalmente colide com a experiência mais assustadora da biologia, a morte. O grande tabu. Se o corpo biológico, que é o nosso modem, pifa de forma irreversível, o que acontece com a consciência que estava ali colapsando a vida todo dia? A história do observador acaba ali, no apagão? Bom, o livro também questiona essa visão do apagão final secular. Sob a perspectiva quântica que o texto adota, a morte perde totalmente o status de finalidade cósmica. E passa a ser o quê? Ela precisa ser compreendida através da mesma ótica da termodinâmica. Lembra da lei da conservação de energia? Que na natureza nada se perde, tudo se transforma? Exato. Nada é aniquilado do nada. Tudo muda de estado de organização. Pensa num bloco de gelo. Quando o ambiente esquenta, ele derrete, vira água.
Depois evapora e vira um gás invisível. A essência da água não sumiu. Perfeito. A relação dela com o espaço é que mudou. Então, se a consciência é basicamente informação estruturada vindo de um vácuo quântico e o cérebro só está ali traduzindo isso, temporariamente, a interrupção da célula biológica não tem força para apagar a informação que está por baixo. A frequência do sinal muda, mas o sinal persiste. Persiste sempre. É como, estava pensando aqui numa imagem mental, é como se a nossa vida inteira fosse um livro que a gente está obcecado lendo. A gente acha que cada página da biografia é tudo que a gente é, né? A gente se identifica com a história. E o instante da morte seria o momento exato em que a capa de trás do livro finalmente se fecha. E aí eu levanto os olhos e percebo que... Percebe que você nunca foi às páginas daquele livro. E ao fechar aquela capa única, a percepção de quem nos ouve, a consciência, se expande de imediato para visualizar e habitar a biblioteca cósmica inteira. Nossa, que imagem forte. O observador só recolhe a lente de um ponto de foco pequenininho e volta para o acervo total que sempre pertenceu a ele. E isso nos leva a outro conceito profundo, que é a imortalidade quântica. Imortalidade quântica? É, a ideia de que um observador, por definição lógica, não pode observar a própria inexistência. Claro, se você não existe, não tem como observar nada. Isso resulta num deslocamento contínuo da consciência para linhas do tempo onde a biologia sobrevive a eventos fatais. O fluxo da observação em primeira pessoa nunca sofreria uma interrupção da perspectiva do próprio observador. Cara, isso une uma física que pouca gente domina com intuições espirituais milenares muito familiares para nós. É incrível que existam teorias juntando isso tudo. E tem cientistas fazendo isso de forma super séria, como o Erwin Laszlo, com o que ele chama de campo ácastico. Campo acástico soa bem místico, mas a obra aborda isso fisicamente, não é? Aborda, sim. A tradição indiana milenar já falava do Akasha, o éter primordial onde todas as ações ficavam marcadas para sempre. O Laszlo pegou isso e transportou para a ciência. Como ele fez isso? Ele propõe que o campo acástico é a realidade informacional do vácuo quântico, funcionando como um gigantesco disco rígido holográfico. Um HD do universo. Um HD infalível. Os físicos já debatem a conservação da informação cósmica. O Laszlo infere que o universo tem essa memória integral, onde o trajeto de cada galáxia, a formação de cada folha de árvore e cada pensamento efêmero que qualquer ser humano já teve, fica tudo salvo. Fica imortalizado na trama do espaço-tempo. Nessa visão, a evolução da nossa alma individual é só a experiência de viajar e contribuir para esse banco de dados vivo que é o campo acástico. É quase esmagador pensar sobre a nossa existência numa escala tão absurda. Mas olha, eu quero voltar ao nosso foco, lá das múltiplas dimensões, e pousar no chão de concreto da nossa sociedade hoje. Vamos aterrissar. Porque a gente é condicionado o tempo todo a achar que o ápice do nosso futuro vai ser virar ciborgue, né? Falam em chip no cérebro, realidade aumentada e o domínio total da inteligência artificial. O grande hype do momento. Pois é, mas de acordo com as reflexões da autora, delegar o nosso destino para IA é olhar para a direção errada. Confere. A obra não despreza a IA, claro que não. Ela fascina a gente porque imita os nossos processos muito rápido. Só que o ponto central é que a inteligência artificial processa dados retroativos. Ela olha para o passado para prever o futuro. Baseada em algoritmos preditivos, exato. Ela consegue simular a forma perfeita de uma conversa ou criar uma imagem criativa, mas ela é completamente estéril da experiência profunda do ser. Ela não sente. Faltam a sensibilidade, a intuição e a ligação orgânica com aquele oceano vibracional que a gente conversou, de onde emana a consciência. O cérebro humano está banhado no campo unificado, ele de fato sente o universo. E a IA? O processador de silício, por mais rápido e incrível que seja, ele apenas imita quem sente. Ele está de fora da malha criadora. Entendi. E qual seria a verdadeira evolução da humanidade, então? A autora propõe que o ápice evolutivo da gente não está no silício das máquinas, mas num verdadeiro salto quântico da nossa própria percepção coletiva. Certo, mas cá entre nós, como um salto quântico humano se pareceria, por exemplo, no trânsito engarrafado de uma segunda-feira de manhã. Não é a galera flutuando a 2 palmos do chão, né? Muito pelo contrário. É o despertar psicológico mais prático do mundo. Na física subatômica, o salto quântico acontece quando um elétron muda de repente para um novo nível de energia, operando com propriedades totalmente diferentes. Sem passar pelo meio do caminho. Isso. Para a civilização moderna, isso significa uma mudança radical de software mental. É a gente abandonar o mito de que somos peças de uma máquina lutando na selva de pedra,
separados num modo nós contra eles. Aquela velha disputa infinita por recursos. O salto real acontece quando cada indivíduo, ali no trânsito mesmo, no escritório, na padaria, descobre e aceita que é um nó vital interligado à malha do mundo. Cai a ficha de que não tem o outro. Quando compreendemos que cada emoção que cultivamos afeta concretamente o tecido da realidade do nosso planeta, a gente passa a viver num estado de responsabilidade criativa contínua. E olha, essa expansão silenciosa de consciência é infinitamente mais sofisticada do que qualquer supercomputador que possam inventar. É a constatação final de que a gente é simultaneamente, o instrumento musical vibrando a nota e a sala inteira escutando a orquestra sinfônica. E exatamente isso. Pessoal que está acompanhando, se esse nosso bate-papo virou algumas de suas certezas sólidas de cabeça para baixo e despertou aquela vontade de ir além, fiquem sabendo que existe muito mais a ser destrinchado. O e-book Uma Jornada entre Ciência, Consciência e Realidade, da Laís R. França, que foi a fundação de tudo que trouxemos hoje, está disponível para aquisição imediata lá na plataforma da Amazon. É uma leitura transformadora. Um mapa riquíssimo para guiar nossa audiência pelos corredores desse universo interior. Agradeço imensamente o tempo, a mente aberta e a companhia de todas as pessoas que sintonizaram suas frequências conosco até o fim desse episódio incrível. Fica aqui o nosso convite oficial para continuarem mergulhando com a gente na próxima exploração do Papo Ibit. E antes da gente desconectar as nossas antenas hoje, eu vou deixar uma faísca final para acompanhar quem nos ouve pelos próximos dias. Manda ver. A gente mergulhou hoje no princípio de que a realidade exige a luz da nossa observação direta para que as incertezas se resolvam, né? Colapsando o caos numa ordem concreta. Levando essa lei cósmica para a vida íntima de cada um, o que de fato acontece com aquelas partes do nosso próprio universo psicológico que a gente se recusa a encarar. Nossa. Se os nossos maiores medos engavetados e aqueles velhos traumas silenciados não recebem a nossa observação consciente, será que eles não continuam à solta dentro da gente, vibrando como fantasmas de probabilidade infinita que assombram e manipulam secretamente as nossas escolhas? Caramba. Provavelmente eles vão ficar lá na escuridão subatômica apenas esperando o exato momento em que tivermos a coragem genuína de olhar para eles, forçando eles a tomarem uma forma resolvida que a gente possa enfrentar e, por fim, transformar. Uau! Fica essa pergunta de peso no ar ecoando pelo campo invisível. Um grande abraço a todos e até a próxima exploração no nosso Papo Beat.